Aí eu pergunto pro Arnaldo, tem a ver com o adversário, porque foi só 2-1, ganhou ali na Bacia das Almas. Só que Costa do Marfim, que time também. Um dos melhores jogos da Copa. Costa do Marfim é um time excelente, mas tem aí também, não tem alergia ao gol, mas tem dificuldade em definição de jogadas, né? Costa do Marfim já tinha feito um bom jogo contra o Equador. Ele é curioso porque chegou um momento, com a vitória parcial de Costa do Marfim, a seleção marfinense, se classificando em primeiro lugar, porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então estava deixando a Alemanha do outro lado da chave. Para quem está já... e aí a Copa, na partida do domingo que vem, daqui a uma semana começa outra Copa, o mata-mata. E agora dá para você já começar a vislumbrar os cruzamentos, né? Tem, aliás, vários aplicativos que eles já vão dando. Olha, tal, melhor terceiro, hoje é tal, você vai vendo. No Brasil, no caso do Brasil, é mais fácil vislumbrar o cruzamento, porque o Brasil vai pegar um do grupo F, ou o primeiro ou o segundo. Então, por isso que a gente fica falando Holanda ou Japão. As seleções europeias de ontem, a Holanda e a Alemanha, que estão muito bem nesse início, elas não vão cruzar o Brasil, a não ser que o Brasil não termine em primeiro. Então, o Brasil não vai jogar com a Holanda e a Alemanha na Copa, a não ser que ele perca a primeira posição, certo? O provável, agora cada vez mais provável adversário do Brasil é o Japão, em caso, que já seria num cruzamento, vamos fazer as projeções, já seria a lógica, Brasil em primeiro, Japão em segundo, seria essa. Então, por enquanto, partida cá, partida lá, está dando um cruzamento previsível, e eu acho que o Brasil vai ter dificuldade, porque o Japão é uma equipe que joga no erro do adversário, no contra-ataque, né? Diferentemente de Alemanha e Holanda, que propõem o jogo o tempo todo. O Mauro foi muito feliz, porque a Holanda é um time capaz de estar ganhando de 5-0, 4-0 e dar o contra-ataque para o adversário. Coisa que o Ancelotti adoraria. Tá 4-0 e os caras... Não existe a menor possibilidade da Holanda com o De Jong do Barcelona, o Gravenberch do Liverpool e tantos jogadores criativos não tomaram a iniciativa da partida. Nós nem sabemos o estilo do Brasil até agora, mas o estilo da Holanda nós sabemos. Então a Holanda é um time muito interessante, mas que não abre mão desse estilo, nós vamos propor o jogo, né? Joga o Van Dijk na frente, na linha e tal, e o adversário tem muitas chances de gol contra a Holanda. A Suécia teve muitas chances de gol, o Japão teve muitas chances de gol e acabou empatando 2-2. Então a Holanda é legal pra caramba para assistir, mas só cruzar lá o Brasil, se o Brasil fizer feio. Não passar pela Escócia ou perder no saldo para Marrocos, né? Acho que não vai acontecer. A Alemanha é a mesma coisa. A Alemanha, graças a Deus, aos supersticiosos, já está classificado do outro lado da chave e também só cruza o Brasil se o Brasil for o segundo colocado. Agora, a Alemanha, ela tem uma... Foi tão interessante esse jogo contra a Costa do Marfim, porque o Undav, o artilheiro, ele é um jogador mais tosco, né? É um jogador forte, ele já tem quase 30, vai fazer 30 anos na Copa. Eu comentei muitos jogos da Bundesliga, é um jogador de time pequeno. Agora está no Stuttgart, que é o primeiro time médio que ele joga. Ele lembra um pouco o Füllkrug, lembra o outro centroavante da Copa passada, que tem um buraco entre os dentes, assim? Ele foi vice-artilheiro da Bundesliga? Então, ele é um jogador... A Alemanha tem no time dela vários jogadores de times médios da Alemanha que estão sendo muito importantes na Copa. O Nemecha, que é o número 23, é um colosso. O passe que ele deu pro segundo gol é uma coisa de cinema, né? Exato. Esse joga no Borussia Dortmund, tal, tá no auge da carreira e tal. O lateral esquerdo é do Eintracht Frankfurt, joga pra caramba. Então tem uma mescla interessante nesse time alemão, fora os mais famosos que todo mundo conhece, Neuer, Kimmich, o Havertz. E o Rodrigo citou dois jogadores, um deles, o Wirtz, que é muito bom, tá do Liverpool e tal. A Alemanha ontem, ela só conseguiu superar a Costa do Marfim quando o técnico trocou Abels e Leves por jogadores mais fortes. Porque para jogar contra a Costa do Marfim, você precisa de força, não tem como. E o Undav é forte. Agora, aí ele fez a dupla com o Havertz e conseguiram virar o jogo nos acréscimos. Tironi, a Alemanha não... Se a Costa do Marfim tivesse vencido o jogo, não seria... O lance anterior, a Costa do Marfim teve a bola do 2-1 e o cara não finalizou.
Então foi uma excelente vitória para a Alemanha, muda não, confirma mais ou menos o chaveamento e joga a Costa do Marfim, provavelmente, como era previsto, por esse lado da chave que eu estou ainda acreditando que terá o Brasil. A projeção do Brasil é simples, se der a lógica do primeiro lugar. Brasil e Japão, passando Brasil contra Noruega ou Costa do Marfim. É isso, já dá para ver um pouco isso. A não ser que a Noruega surpreenda e classifique na frente da França. Ela está na frente da França hoje. Porém, o adversário da França foi um, o adversário da Noruega foi outro. Então, começa agora para dar para a gente vislumbrar o cruzamento. O que aflige o Danilo, nós todos, é que a cada partida que a gente assiste dos outros, a gente vê coisas que a gente ainda não viu na seleção brasileira. Dos outros no plural. Japão, a Espanha, pra gente falar, Holanda. não, tá tudo bem. Não, a Espanha e Portugal, Espanha e Portugal são as decepções até agora. Mas só jogaram uma partida, o Brasil já jogou 2. E a gente, mesmo contra Haiti, a gente não viu grande coisa. Essa é que é a grande aflição momentânea. Já estamos na audiência brutal? Já estamos passamos da audiência brutal. Então eu queria a você que nos confere a audiência brutal, pelo que agradeço, há de ter notado que, diante da profundidade da análise que Arnaldo Ribeiro fez do jogo da Alemanha, ele não foi ao aniversário da Dulce. Não foi, claramente não foi. Não, Dulce, ele não foi ao aniversário da Dulce. Não foi. Lamentável. Ela entendeu. Dulce, com um amigo desse, você não precisa de inimigo, Dulce. Essa Costa do Marfim é o africano mais forte até aqui, você acha, Mauro? Eu achei, pelo menos. Sim, acho que sim. Agora, sobre a Alemanha, nas projeções, está dando Alemanha e Escócia nesse momento, né? Se o Brasil perder, ele pode ser terceiro. Nossa senhora. Então, aí descarta a possibilidade do Brasil perder para a Escócia. Né? Mas daí pode ser, né? Não é provável, mas pode acontecer. E esse primeiro lugar, eu não vejo esse primeiro lugar tão seguro, não, gente. Acho esse primeiro lugar bem ameaçado. Bem ameaçado. O Brasil vai ter que contar muito com a falta, com a alergia a gol marroquina, né? Os caras também têm dificuldade de fazer gol. Se eles acertarem o pé na forma, eles podem fazer um placar que a eles dê a liderança do grupo, né? Esses dois jogos vão ficar interligados o tempo todo, né? E o Brasil provavelmente vai ter dificuldade para marcar, porque vai enfrentar contra um time todo retrancado que joga pelo empate. O empate classifica os escoceses, aí eles estão nem aí para quem vão enfrentar. Passar de fase seria histórico para eles, nunca conseguiram isso. Então, acho que esse primeiro lugar eu não vejo com tanta segurança, não. Acho que bem ameaçado, né? Até pelo desempenho da seleção brasileira e tudo mais. Eu fico assim meio temeroso de dizer essas coisas, porque sempre há aqueles que imaginam que você está torcendo contra, mas eu também. Eu continuo sem motivos de otimismo. Até me surpreendeu o 3-0. Até primeiro lugar. Sim. Nessa chave que é 3-0 surpreendeu. Uma chave... A mim surpreendeu. Eu achava que ia ser 2-0, jamais 3. Não, mas o time do Haiti é... Eu sei, pois é, mas era para ter sido 6. Sim. E o segundo tempo a gente viu o que aconteceu. O Alisson trabalhou muito mais que o goleiro, né, dos haitianos. Eu não tenho nenhuma... Eu acho que vai ser um perereco para fazer gol na Escócia. Um perereco, né? Já temos na nossa tradição, embora a Escócia nunca tenha vencido o Brasil em Copa, 0-0, né, em 74, tá bom, faz muito tempo, mas o futebol que o Brasil mostrou não me leva a acreditar que vai ganhar bem da Escócia. E não é possível que Marrocos continue perdendo tanto gol. Marrocos fazer 4-0 no Haiti não me parece uma coisa impossível. É a questão, eu acho que crucial das seleções, das boas seleções africanas. A dificuldade na definição, né? Marrocos tem, Costa do Marfim tem, Senegal mesmo com o Mané tem. Mas você sabe, Arnaldo, uma coisa que eu acho que é uma boa questão e que cada vez mais a gente percebe na evolução do futebol, que tem a ver com a evolução da posição do goleiro. Né? O que os goleiros hoje em dia são capazes de fazer que não faziam até 20 anos atrás. Porque essa dificuldade não tem sido apenas dos times africanos. Veja, o Equador foi o segundo
colocado nas eliminatórias sul-americanas. Mas mais pelos gols não sofridos, pelos gols marcados. Não, que assim, vamos lá pegar o jogador europeu. A capacidade de definição do Undav, Sim. do Gapco, Sim. do centroavante da Holanda que entrou ontem, do Isaac da Suécia. Então, quando a bola se apresenta, o cara põe pro barbante. Essa é a questão, né? Eu acho que isso fez muita diferença no jogo alemão contra o Marfim. Um cara que definiu em 2 finalizações, as 2 que tiveram, ele fez 2 gols. Então, essa é uma situação que também aflige a seleção marroquina, que é uma seleção criativa, só tem um definidor. Né? Então, fez os 2 gols até agora. Toda hora. Saribá? É difícil imaginar que a seleção de Marrocos ela goleie, né? Por conta desta, como o Mauro falou, dessa característica. Não é nenhuma. Mas aí, tudo bem, eu estou entendendo o que vocês estão falando. Vocês estão até achando difícil o Brasil ganhar da Escócia. Aí é que você outra fez. Questão, é que a maneira como você falou, Entendi. Você está dando muito assim como certo de que o Brasil vai ser o primeiro do. Eu não tenho essa convicção. Eu só tô. Né, eu acho que o Danilo. Nem o Juca, nem o Mauro. O Danilo Você tem, né? tá colado, o Eu tenho, Ancelotti só vem ficar falando primeiro. muito na importância, na visão dele, de ser primeiro. Ele deve ter esse cruzamento na cabeça, certo? Desde que. Isso, agora veja, o Danilo, e o Danilo está presente, felizmente, para poder responder, mas também o Danilo não pareceu ter essa certeza, tanto que ele conjecturou ou um ou outro. E aí Né? faço a Ele não pergunta. cravou o Japão. E aí faço a pergunta para o Rodrigo e para o Danilo. O que é melhor, pegar a Holanda ou pegar o Japão? Não vou nem falar da Suécia, que deve ser a terceira, mas, bom, e você poderia pegar o Brasil também, desde que ela seja a segunda. Mas é melhor Brasil, Holanda ou Japão, Danilo? Eu fiquei esperando até o final quem você ia chamar, porque você normalmente se confunde aí comigo com o Rodrigo, né? Falei, vamos ver quem que ele vai chamar. Soltei o nome e você pegou. Aí você falou Danilo. Você soltou o nome, você deve ter olhado pro Rodrigo e falou Danilo, só que eu tô respondendo aqui. Mas eu entre Holanda e Japão, eu ainda prefiro pegar o Japão, claro, né? Porque é o que eu falei até em outro programa, por mais que os dois tenham feito bons jogos, aí eu acho que na hora do mata-mata um pouco de tradição pode pesar. Acho que os japoneses vão olhar para a camisa do Brasil, eles podem sentir um pouco mais do que os holandeses sentiriam. Então, nesse caso, eu ainda preferiria pegar o Japão, mas eu acho que seria jogo muito, muito duro, porque o Japão ele é um time muito bem organizado, não é um time que você olha mais daqui. Antigamente a gente olhava, não, o Japão é organizado, mas tecnicamente tem sofrido muito. O Japão evoluiu tecnicamente também e no aspecto tático. Aliás, hoje até a gente vai, não sei se já está no ar ou ainda vai entrar no ar, mas a gente conseguiu conversar ali com a galera da comissão do Ancelotti. A análise deles dessa primeira fase é de que os times que estão na parte de baixo do ranking da FIFA, eles evoluíram muito no aspecto tático em relação à Copa passada, e que tem uma Copa muito equilibrada, porque os times eles sabem mais o que fazer dentro de campo, embora às vezes eles pequem tecnicamente, mas taticamente os times estão melhores do que na Copa do Catar. Essa é a análise da comissão. E eu acho que o Japão ainda tem essa evolução. Acho que é um time que vai trazer trabalho ao Brasil. Agora, eu tô com uns amigos aí que eu não tenho certeza se o Brasil ganha da Escócia. Eu acho que não perde. Não consigo ver o Brasil perdendo da Escócia. Mas eu não descarto um 0-0 naquele jogo chato com a Escócia lá atrás, com o caminhão na frente da área, o Brasil sofrendo para criar. Eu não descarto que seja um jogo assim, não. Então eu também não tenho tanta certeza de que o Brasil vai ficar em primeiro, embora eu acho que seja a tendência. Mas eu não apostaria todas as minhas fichas, não. Eu descarto, acho que o Brasil vai ganhar. Agora, Rodrigo, Holanda ou Japão? Eu gosto o Tirone, é um baita otimista. Eu acho legal isso. Gostaria de ser que nem você. Estão na mesma prateleira. O Brasil, mesmo o Brasil ruim com a Escócia, não estão. Sim, claro. Mas diga lá, Rodrigo. Tá mutado. Não tá mutado não. Acho agora que não. vai. Mas estava falando com o Arnaldo, que eu vi uma sketch sua aí do Arnaldo, que você fazia o papel de pessimista. Isso. Então, aqui tá como otimista. Papel, né?
Pois é. Não, mas então, sobre o Marrocos e Brasil, né? Eu acho que até a Holanda é um time melhor do que o Japão, mas o jogo do Brasil provavelmente se encaixaria melhor na Holanda do que no Japão, porque a Holanda daria esse contra-ataque já citado pelo Mauro, enquanto o Japão contra-ataca. E o que a gente viu do Japão, essa melhora técnica, esse jogador Ueda me impressionou ontem, né? Eu vi os melhores momentos, admito aqui, porque estava tarde, empacotei, mas ele não só fez 2 gols, como deu um passe muito bonito numa assistência para gol, jogada de Brasil 82, assim, né? Um toquezinho que ele deixa o companheiro na cara do gol. Agora, tanto não dá para ter a garantia do primeiro lugar, que é tão cantado pelo Arnaldo, que é olhando a própria declaração do Kahneman, né? Que pode ser o adversário do Brasil. Ele fala assim: não prefiro nada, acho que os dois são fortes, empataram. Marrocos foi bem no primeiro tempo. Brasil no segundo, nenhum é mais forte que o outro, que é uma declaração extremamente realista, né? Do Kahneman. Inclusive os holandeses têm essa característica de serem bem sincerões, né? Então é isso, não dá para ter certeza. Vai depender muito da bateria ali do. Eu acho que o Brasil ganha da Escócia, mas ganha com placar baixo. E aí vai depender muito do placar do Haiti, se esses gols marroquinos vão sair ou não, para saber se o Brasil passa em primeiro ou não. Vocês acham que seria igual, agora numa ótica do adversário? Pegar o Brasil, pegar o Marrocos, dá igual? Ronald Koeman. Dá igual, como dizem os Eu espanhóis? acho que o Koeman fez daquelas declarações, não escolha adversário, ambos são do mesmo nível. É claro que Japão e Brasil pode até dentro de campo nesse momento estar no mesmo nível, mas é diferente você enfrentar o Japão num mata-mata de Copa do Mundo e enfrentar o Brasil. Né? Acho que ninguém... Você está se apegando à tradição mesmo, hein, Juca? Eu estou me pegando, mas eu acho que de alguma maneira ela pesa. Não é mera lenda achar que camisa... Não que camisa jogue necessariamente, mas que pesa. Uma coisa é você olhar do seu lado e ver uma seleção brasileira, a outra é ver uma seleção japonesa. Eu acho. Pelo menos eu me comportaria assim. Eu que fui atleta de competição, Marrinha, uma coisa era jogar contra o campeonato de basquete, contra o Sírio, e outra era jogar contra o Floresta. É que o Koeman está se referindo especificamente a Marrocos. E acho que Marrocos tem... Não, falou... Marrocos ou Brasil. Isso. O que tem Marrocos? Marrocos foi semifinalista da última Copa. Sim. Empatou com o Brasil. Sim. Semifinalista da última Copa, passando por Espanha e Portugal e perdendo da França. Foi assim Marrocos na última Copa, certo? Marrocos da última Copa para cá, em termos de qualidade técnica, melhorou. Porém, como dizem lá, eu gostei dessa análise da turma da comissão técnica, Danilo, italiana, eles evoluíram todos da parte de baixo do ranking taticamente. Marrocos está tentando, o Mauro também chamou atenção para isso durante a Copa, depois da Copa Africana, propor mais, arriscar mais, defender menos. Na Copa passada, Marrocos era o time da retranca. Foi assim que ele passou por Espanha, Portugal e com a França não deu. Por isso que o técnico caiu, né, Arnaldo? Por isso o técnico caiu. Então, talvez Marrocos seja iludibriado pelaquela mosca da nós podemos mais. Isso é poder. Né? E isso deu para perceber nas duas partidas. Acho que no jogo com o Brasil menos, porque a partir do momento do segundo tempo em que ali o Brasil melhorou um pouquinho, o Marrocos também abraçou o empate e vamos para frente. Então, eu entendo a análise do Ronald Koeman, aí pegando pelo outro lado, e a pergunta do Tirone, de quem vai jogar contra Brasil ou Marrocos. Hoje, não existe muita diferença entre as seleções, a não ser a tradição. E a tradição mais recente é a favor de Marrocos, né? Pelo esse desempenho no último Mundial. O que dá para a gente imaginar agora, porque a Holanda ainda não matematicamente sacramentou o primeiro lugar, mas é uma coisa mais de cumprimento de tabela, porque basta ela vencer a Tunísia, né? E aí o Japão não fazer uma goleada em cima da Suécia, não é tão fácil o Japão golear a Suécia.
Enfim, aí a Holanda já vai ficando... A Holanda está vislumbrando, eu senti pelas declarações do Câmara, uma Eurocopa, mini Eurocopa daquele lado lá. Porque a Alemanha está ficando para aquele lado, possivelmente a França daquele lado. Então, ali, essa primeira etapa, que é a fase nova, 16 avos de final, mesmo que a gente esteja mirando a Copa já num funil mais para frente, é uma etapa traiçoeira, em que não tem, em alguns confrontos, não tem tanto favoritismo assim. E é o caso do grupo do Brasil, porque ele pega um segundo colocado, se o Brasil for o primeiro, ou um primeiro colocado. Tem muito cabeça de chave que pega um terceiro, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do México. Então, esses talvez tenham um confronto de 16 avos de final mais tranquilo. Não é o caso do Brasil, definitivamente. E nem da Holanda, que está no cruzamento da chave do Brasil.